Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 43, no subtítulo diz a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha o que Jesus disse aqui. Olha como Satanás age. E isso, gente, tem acontecido muito. As pessoas ouvem a palavra, são libertas, depois elas se afastam. Elas se afastam do caminho, elas se afastam de Deus, elas dão lugar novamente. E quando o demônio sai da vida da gente, ele anda por lugares áridos. Se ele não achar outro lugar, ou seja, outro corpo para ele se alojar e habitar, ele volta. Ele achando a casa, né, limpinha, varrida, ornamentada, arrumadinha, ele vem e faz aquele estrago. Porque ele volta e traz consigo 7 piores do que ele. Se tirar muitas vezes, gente, se um demônio da vida de uma pessoa já não é muito fácil, aquele demônio já fez um estrago terrível, então você imagina 8 demônios piores do que aquele que tinha saído dali. Então nós precisamos fechar as portas. Eu lembro de uma vez que eu preguei para uma moça, uma mulher. Ela foi para a igreja, ela começou a ouvir a palavra, ela aceitou Jesus, ela desceu as águas do batismo, enfim. Só que depois que a casa estava arrumadinha, vazia, limpa, ornamentada, ela começou a dar lugar. Ela começou a não ir na igreja, ela já não buscava mais. Quando ela achou que tudo, a estratégia de Satanás, como diz esse texto, aqui não é um subtítulo na minha Bíblia, na linguagem atualizada, ela fala assim. Por quê? Olha a estratégia de Satanás. Ele convenceu que estava tudo bem, que estava tudo indo às mil maravilhas, ela não precisava mais ir tanto na igreja. Aí ela começou a baixar a guarda, começou a se envolver em muitos cursos, em muitas coisas. Resumindo, ela não foi mais na igreja. Quando foi, gente, chegou num estado em que Satanás fez uma devastação no relacionamento dela, na vida da filha, começou a vigir na vida da mãe, e ali ele foi indo. Por quê? Ele trouxe o demônio que havia saído, trouxe consigo 7 piores ainda. Aí quando ela me chamou lá na casa dela, depois desse tempo, para me contar tudo o que tinha acontecido, eu disse: você sabe o que aconteceu? Ela disse: eu sei, a culpa foi minha. Então, nós não podemos baixar a guarda. Nós devemos estar sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Engana-se a pessoa que chegou hoje na igreja, aceitou Jesus, está tudo bem. Vigie. Claro que está tudo bem, você está com Cristo agora, mas nós precisamos ser prudentes. Nós não podemos mais abrir essas portas, não podemos, a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Quando você dá o espaço, ele entra. Ele
tem estratégias, ele tem um plano de destruição. Não se esqueça que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, gente. É isso que o diabo faz. Mata, rouba e destrói. Mata sonhos, vidas, rouba alegria, rouba felicidade, rouba paz e destrói. Faz uma destruição total. Destrói lares, famílias, vidas. É isso que o diabo faz. Então nós precisamos ser prudentes. Manter a nossa casa, gente, o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito de Deus. Lembra o devocional anterior que eu falei que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes? Porque o Espírito não quer que nós venhamos continuar praticando obras da carne, porque ele sabe que isso vai acontecer, que vão vir as coisas que vão sobrevir sobre a nossa vida se nós não andarmos em obediência, em santidade, se nós não nos convencermos da verdade, de que nós precisamos estar sempre cheios da presença, cheios do Espírito, nos fortalecendo, nos renovando, nos consagrando, buscando. Por causa disso, nós precisamos estar cheios, conectados com o Pai, cheios do Espírito, cheios da graça, cheios da unção, que essas portas estejam fechadas na nossa vida. E aqui ele diz, gente, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Se você já achava que a sua vida estava difícil, com um que já faz coisas terríveis, você imagina 8 piores do que aquele. É um estrago, gente. É uma destruição terrível, 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 gente. É um processo de libertação muito grande que a pessoa precisa passar. E diz ali, 7 traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Ali aonde? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eles vão agindo. Um vai aqui, um vai lá, e assim vai. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Porque se a pessoa ela estava na presença de Deus, ela se afastou. Esses dias eu ouvi um relato da vida de uma pessoa que se afastou de Deus, aproveitou, deu a desculpa, saiu. Foi uma destruição, gente. O diabo destruiu o casamento dele, ele ficou preso mais ainda em jogos, bebida, e estava conseguindo fazer com que a própria filha menor se desacreditasse de Deus. Até que começamos a conversar e hoje ele está voltando para a igreja. Para você ver a permissão, a legalidade que este homem deu para Satanás agir na sua vida. Nós damos a permissão, nós abrimos a porta, a legalidade nós damos quando nós descumprimos aquilo que manda a palavra. Aqui na parábola, aqui no capítulo 13 de Mateus, no versículo 24, fala ali a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor,
Não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, este joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui, gente, Jesus está falando no dia em que vai haver a separação do joio e do trigo. O joio é aquela pessoa que fez tudo ao contrário da palavra, aquela pessoa que viveu escravizada no pecado, que não quis Jesus, está ali no meio do trigo. Muitas vezes o diabo usa essas pessoas, para tentar semear a discórdia, usa o joiozinho ali para tentar te desviar da presença dele. O diabo vai usar o joiozinho para dizer assim, o que você quer na igreja? Olha aí, ó. Pois é, o joiozinho é aquele que vem para te dar um mau conselho, uma palavra torta. Esse é o joio que está no meio do trigo. Só que ele só vai ser arrancado por primeiro no dia do juízo. Ele vai ser arrancado, vai ser lançado no fogo, que é no inferno mesmo. Esse aí, porque só tem dois caminhos, céu ou inferno. A porta larga que leva para o inferno e a porta estreita que leva para o céu. Então não se engane, Deus não se deixa escarnecer. E infelizmente, gente, a ervinha, ela cresce, ela aparece. Então nós não podemos deixar muitas vezes o joio crescer, se alastrar no nosso meio. Nós precisamos vigiar com quem nós conversamos, com quem nós vamos abrir o nosso coração, com que pessoa eu vou pedir um conselho. Se você pedir um conselho para o joio, sobre questão de casamento, o joio vai dizer assim, larga dele, larga dela, tem tanta mulher no mundo, tem tanto homem no mundo, o que tu quer perdendo tempo com esse daí? O joio vai te responder isso. Agora o trigo, aquele que é de Deus, ele vai dizer não, ora pelo teu esposo, ora pela tua esposa, eu vou entrar num propósito de oração com você, vamos identificar o que está acontecendo. Porque a palavra diz, gente, que não há maldição sem causa, ela não se cumpre. A causa. Nós precisamos descobrir a causa. Por onde esse mal entrou? Por que este mal está na minha vida? Que houve uma maldição hereditária, uma palavra que foi lançada. Nós precisamos identificar se foi uma porta que nós mesmos abrimos. Então, Deus, Ele vai nos mostrando. O Espírito Santo, conforme nós conversamos com Ele, nós pedimos, Senhor, me mostra o que tem de errado na minha vida. Como é que esse pecado entrou? Por que esse mal aqui age aqui no meu casamento? Por que esse mal age na vida do meu esposo? E Deus vai te mostrar, para que você identifique onde está isso, para que você possa orar e anular isso da tua casa, do teu casamento, da tua descendência. São tantas coisas, E nós precisamos orar, pedir a direção de Deus. E nós precisamos abrir os nossos olhos, gente, para ver, porque Satanás, ele tem esse plano, matar, roubar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Jesus nos libertou de tudo isso, para que nós não fôssemos mais escravos do medo, escravos do pecado, escravos da culpa, escravos de amargura, de ódio, de ressentimentos. Jesus nos libertou para que nós não vivêssemos isso aqui, para que a gente não vivesse mais uma vida escravizada.
Quantos relatos na Bíblia de todas as pessoas que foram até Jesus, cegos, coxos, leprosos, pessoas com espírito de surdez e de mudez, e foram libertos, foram curados, libertos, porque eram espíritos que estavam agindo na vida daquelas pessoas. Você precisa compreender que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Os demônios, gente, as enfermidades, demônios são espíritos. Eles precisam de um corpo para habitar. Se você der espaço, ele vai se alojar ali. Um exemplo. Eu fui consultar, o doutor disse, você tem sinusite. Aí você começa. O doutor falou que eu tenho sinusite. A minha sinusite. A minha. Você começa a tomar posse da sinusite. Você começa a tomar posse da rinite, da gastrite, disso, daquilo. E você vai dizendo que é seu, é meu, é minha. Aí você alimenta aquele espírito de enfermidade e ele fica ali, porque você diz que é seu. Ele não é seu. A palavra diz que Jesus levou tudo lá na cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, isso não é seu. Claro que nós sofremos ataques, nós sofremos investidas, eu também sofri. Eu também passei lutas, passo. Você acha que Satanás não tenta se levantar muitas vezes com enfermidades, com coisas para tentar nos paralisar? Ele tenta, ele é o tentador. Não que você abriu a brecha, ele tenta para te desestabilizar, para ver se você vai blasfemar. Só que nós nos mantemos firmes. E em cada coisa, em cada situação que nós enfrentamos, nós amadurecemos. Deus fala conosco, Deus ele nos fortalece. Quando nós buscamos, cremos, confiamos e declaramos a palavra. Quando você olha para aquela enfermidade do teu corpo e você diz assim, isso aqui não é meu. Aqui não é o teu lugar, pode sair em nome de Jesus, porque o meu Jesus já levou tudo lá na cruz. Aqui não é o teu lugar. Sai, porque eu já estou curado. É assim que você tem que declarar, que aquilo não é seu, pode sair daqui. Eu já estou curada até que o milagre aconteça. Eu já ouvi um testemunho muito lindo de um pai cujo filhinho não caminhava. E o menininho ficava no bercinho ali, todo dia, quando o pai abria a porta do quarto, ele olhava para o berço e ele profetizava na vida do filhinho. Ele dizia, Jesus, muito obrigado, porque o meu filho está de pé, o meu filho está caminhando. Todos os dias, por não me lembro quanto tempo, aquele pai fez isso. Até que um dia ele abriu a porta do quarto e a criança estava de pé no bercinho, caminhando. Ele ficou maravilhado, aos prantos, ele caiu de joelhos glorificando a Deus. Por quê? Porque ele chamou a existência. A fé é isso, gente. É a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe segundo a nossa fé. Hebreus 11:1, se eu não me engano, fala sobre isso. Então, ali fala da fé. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei, eu espero. Perseverança. Fé, gente, é perseverar. É saber que quando eu me aproximo de Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador do que os busca, daquele que o busca. Ele dá recompensa para aquele que ora, para aquele que clama, para aquele que chora, para aquele que busca, para aquele que intercede, para aquele que derrama a alma ali aos pés da cruz e diz, Jesus, eu preciso de Ti. Me enche, eu quero me esvaziar o meu eu e eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser cheio da Tua presença. E é assim que Deus faz. Deus, Ele trabalha com a sinceridade, com os sinceros de coração. Por isso que Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, não. Ele era um ser humano igual eu e você, cheio de falhas, mas Davi era um homem humilde.
ele reconhecia o seu pecado, o seu erro, e ele se rasgava diante de Deus e ele dizia: Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo, me devolva a alegria da tua salvação. Olha o arrependimento, leia o Salmo 51 para você ver o arrependimento daquele homem. É isso, Deus trabalha, não tem coisa que agrade mais a Deus do que um coração contrito e um espírito quebrantado. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que você derrame a tua alma aos pés da cruz, que você faça uma oração sincera com Deus e coloque aquilo que está ali te prendendo, aquilo que está te massacrando, aquilo que você coloca de Senhor, porque eu não consigo, me ajuda, porque eu sozinho não posso. É isso que Deus quer que eu faça e que você faça, que nós venhamos ser totalmente dependentes dele. Então não seja mais escravo do pecado nem do medo. Feche a porta. Se você andava nesta situação ali, a qual um dia você foi liberto e você abriu aquela porta, você cedeu às estratégias do inferno, que você feche essa porta e que você seja abençoado, volte para o caminho, torne a Deus enquanto é tempo. Gente, os sinais estão aí. Então não espere mais tempo, não, porque o tempo, nós não temos muito não. Quando a gente vê, Jesus chegou. E daí? Você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Que porta você está passando? Pela estreita, banhada pelo óleo do Espírito, ou você está passando pela larga? Que aparentemente ela é maravilhosa. Cheia de coisas, né? Ofertivas. Porque o diabo não coloca nada feio para você, não. Capaz. Quando você está orando, que você quer uma pessoa, né? Você quer um relacionamento, o diabo vai colocar ali, gente, uma princesa, um príncipe para você. Aí daí você deixa de orar, deixa de vigiar e cai, né? Depois tá num relacionamento frustrado, num relacionamento abusivo, sofrendo às vezes violência doméstica e por aí vai. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não vigiam e as pessoas começam a repetir ciclos nas suas vidas. Então ore, busque a Deus, coloque diante de Deus aquilo que tem te afligido e peça força para Ele. Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Peça a Ele. É isso que Ele quer. Clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas que tu não sabe. É só Ele que pode te falar. Eu não, mas Ele pode. O Espírito vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Ele vai te dirigir. Ele vai te conduzir. Mas clame ao Pai. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, alcançadas pela tua graça, cheias da tua unção, que eles voltem para o caminho e que eles se arrependam verdadeiramente, se arrependam de coração, que possam ser libertos em todas as áreas da sua vida, que possam ser prósperos, ser abençoados, Pai, em nome de Jesus. E nós continuamos orando pelo nosso estado, te agradecendo, Pai, pelas bênçãos, pela provisão, por pessoas com corações voluntários que têm descido das suas cidades, indo para outras que foram atingidas para ajudar na limpeza, levando doações, empresários que estão ali incessantemente cuidando, provendo doações, ou as pessoas, Pai, de outros estados que estão vindo ajudar aqui no Rio Grande do Sul, que o Senhor abençoe e prospere, Pai, a vida de cada um deles, o município, o estado de onde essas pessoas estão vindo, que o Senhor abençoe o nosso país, que a tua graça prevaleça sobre do nosso país, Pai, sobre o nosso Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor é o Senhor
da nossa nação. Ela é consagrada a ti, Pai, e não a Satanás. Aqui o demônio não opera. Aqui o verdadeiro Deus é o Senhor absoluto, o grande eu sou. Então que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus.